E olha, a gente continua falando sobre a gratuidade, então, no transporte público para pessoas acima dos 60 anos, aqui no quadro Debate, o assunto quentíssimo aqui na Alesp. E para discutir a questão, a gente recebe os deputados estaduais José Américo do PT e Gilmaci Santos do Republicanos. Priscila. A gente deseja as boas-vindas aos deputados e já inicia a discussão pedindo a avaliação dos senhores sobre esse projeto de lei que foi modificado. Antes, só pessoas em situação de extrema pobreza e cadastrados no Cade Único do governo federal teriam a gratuidade. Agora, todos os idosos podem usar o benefício. Por ordem alfabética, então, a gente inicia com o deputado Gilmaci Santos. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos. Uma alegria estar de volta aqui, né? Na TV Alesp, participar. José Américo, boa tarde. É um prazer. Importante isso, né? Foi restabelecido algo que já existia, que foi tirado dos idosos há tempos atrás. E a Assembleia agora, vindo esse projeto de lei do governador, coloca nos lugares, de volta no trilho aí essa situação. Porque é uma injustiça com os nossos idosos, né? Ainda mais, tirando de 65 para 60, não fazia muita diferença em relação a, financeiramente falando, pelo Estado de São Paulo. E só prejudicava esses idosos. Agora a gente volta, dá essa gratuidade até os 65 anos, não vai precisar de comprovar a extrema pobreza, como queria o governo também. Foi muito bem-vindo esse substitutivo feito pela bancada do PT. E nós estamos muito felizes em realmente poder participar desse momento, poder estar junto, aprovando esse projeto aqui na Alesp no dia de ontem. E tenho certeza que agora os idosos estão tendo, não o que precisam, né? Precisa muita coisa, mas o que merecia em relação ao transporte público do Estado de São Paulo. Por favor, deputado José. Bem, eu acho bastante, concordo com o que o deputado Gilmaci colocou, acho que é um direito que a pessoa idosa tem, porque no Brasil, convenhamos, né? A partir de uma certa idade, é difícil para a pessoa conseguir emprego, né? A aposentadoria, geralmente, o sujeito vai ganhar menos do que ele ganhava no emprego formal, quando ele estava empregado. Então, a pessoa idosa, ela tem, na verdade, uma perda de renda, em geral, né? Não estou falando de todo mundo, em geral tem uma perda de renda. Então, isso, como o Gilmaci disse, é uma ajuda, é uma pequena ajuda, mas é uma ajuda para as pessoas acima de 60 anos, para poder procurar emprego, para poder visitar a família, para poder ir, principalmente ir no médico, ir no hospital. Então, acho que isso veio em muito boa hora, né? Inclusive, quando isso foi determinado pelo João Dória, eu não entendi, porque São Paulo é um estado que tem uma situação financeira muito boa, né? É um estado superavitário, já era na época, né? Já era superavitário. Então, não entendi porque ele fez isso. Acho que foi mais um capricho assim, neoliberal, para mostrar para o mercado, olha, eu não dou nada de graça, tal, essas coisas, né? Mais isso, porque, na verdade, não tinha muita razão de ser. E agora foi devidamente resolvido, acho que foi muito bem a emenda que o PT fez também resolveu. Na cidade de São Paulo nós ganhamos na justiça, mas também a maioria dos vereadores apoiavam isso também, né? Na verdade era mais o governo que segurava, mas o próprio governo do Ricardo Nunes já estava, na verdade, para mudar, né? E aí fomos na justiça e resolvemos, né? Então foi muito bom. Acho que vamos entrar no ano 2023 com o pé direito. Para os deputados, então, uma outra pergunta é em relação aos empates que acontecem aqui na Alesp. Temos vários pontos de vista e os deputados sempre ali têm um período de discussão antes de uma votação efetiva. Para esse projeto de lei, então, especificamente, foi tranquilo? A aprovação, assim, os deputados realmente já concordavam? Priscila, tem projetos de lei que a discussão porque tem que existir. Uma discussão não é aquela discussão para valer, vamos dizer assim, aquelas discussões mais calorosa, mais ardente. Uma discussão dessa, para um projeto desse, tem que discutir, tem que se falar, tem que se debater, até para melhorar. O projeto chegou de uma forma e foi melhorado dentro da Assembleia. Então, essa discussão há. Mas projeto como esse não tem que discutir, tem que se aprovar rápido, que é benefício para a população. Então, claro. Eu acho que independente de partido aqui, de ideologia, quando o projeto é para beneficiar a população,
há consenso, né, Zé? Há consenso, porque... Como nesse caso. Nós propomos aqui, por que nós propomos ir para essa Assembleia? Para trabalhar pela população, para trabalhar para o bem da população. E um projeto desse é para o bem da população do Estado de São Paulo. Então, por isso que um projeto como esse não tem muita discussão. Lógico, nós vamos ter grandes embates aqui ainda antes do final do ano, tem projetos polêmicos aí que vai chegar, mas esse não, esse é um projeto bem tranquilo que todos caminham ali pelo mesmo caminho, pela convergência, porque é para o bem da população. Por favor, deputado. Pois é, eu acho que é assim, né? Os bons projetos, aqueles projetos, digamos assim, como esse, né? Que é um projeto muito meritório, muito difícil de justificar uma contradição a ele, são apenas os governos, viu? Os governos que seguram. Que eu acho que a Assembleia, em geral, a tendência dela é aprovar essas coisas, né? Aprovar isso. Acho que, inclusive, quando foi aprovado o fim da gratuidade, se fizesse uma enquete aqui na Assembleia, a maioria seria a favor de continuar a gratuidade, né? Foi mais o governo que acho que quis dar um sinal para o mercado, né? Porque por dinheiro não, porque é muito pouco, né? Quis dar um sinal para o mercado. O Dória tinha essa coisa de mostrar que ele cortava aqui, que era o grande economizador, né? Essas coisas todas. E então ele fez esse H com o mercado, né? Mas eu acho que quando tem projetos desse tipo, aqui é muito fácil aprovar. O Dilmaci tem razão. Agora, perdão, o projeto chegou aqui com uma demanda, né? E ele foi modificado. E aí, eu gostaria de entender dos senhores se, de fato, o governador vai acatar a decisão dos deputados aqui da Assembleia Legislativa do que tange aí a situação de ampliar esse benefício, ou seja, a toda a população idosa, deputado Dilmaci. Do Arthur, desculpe. Por favor. Não, é o seguinte, o líder do governo consultou o governador e ele autorizou ao governo concordar e votar, né? Então, provavelmente vai ser sancionado, é nesse sentido. Eu acho que não tem problema, não. Mesmo porque ele foi melhorado dentro dessa casa, né? Uma casa de lei, uma casa de discussão ampla, com vários deputados de vários partidos, várias tendências. Eu acho que não tem por que o governo vetar esse substitutivo. Eu acredito que vai ter problema, ele vai sancionar da maneira que está indo para lá. E até levando em consideração a utilização, quem utiliza, né, o transporte público, quando se coloca ali a regra que mostra a vulnerabilidade, a gente já sabe quem usa o transporte público, né? Já dá essa diferenciação. Perfeito, eu também concordo. Eu estava até brincando agora há pouco, né, quando foi aprovado o projeto, falei, vou tirar minha carteirinha que eu já tenho 60, né, eu já tenho direito. Mas eu, embora tenha direito, como eu, várias pessoas têm direito, mas não vão utilizar. Claro. Mas serão somente aquelas pessoas realmente que precisam, que necessitam. Então, acho que não tem por que o governo vetar, mesmo porque o impacto financeiro de um para outro, do projeto original para o substitutivo, não vai alterar muita coisa. Então, eu acredito que está tranquilo e nós teremos, espero que ele sancione o mais rápido possível, né, Zé? Exatamente. Muito bem, a gente vai abrir aqui a nossa janela virtual para conversar com o repórter Guga Mendonça, que também tem questões. Fique à vontade, Guga. Eu tenho algumas questões, né? Primeiramente, para o deputado Dilmaci, né? O senhor falava da questão do impacto orçamentário. A gente sabe que o provisionamento inicial era de 112 milhões o impacto no orçamento. Isso pode chegar aí a quase 2 bilhões, né? Com todas as alterações que fizeram. Você acha que isso pode ser um problema para o próximo governador administrar? Eu gostaria da opinião dos dois deputados em relação do corte, né, desse benefício em 2020 pelo governador João Dória, tendo dinheiro em caixa. Por que isso acontece? Qual que é a opinião de vocês? E também a gente falar um pouquinho de política de valorização dos idosos, porque a gente sabe que quando a pessoa fica idosa, sobe o plano de saúde, sobe a contribuição previdenciária, quer dizer, o custo da terceira idade é muito alto. O que a gente pode fazer para melhorar a situação da terceira idade no estado de São Paulo? Guga, em relação ao impacto financeiro, eu acredito que o nosso orçamento comporta isso. Nós temos um orçamento sendo executado desse ano de 286 bilhões. Chegou aqui uma peça orçamentária com 317. Nós temos ali previsão de 31 bilhões de investimento. Então, o governador tem aquele poder de remanejamento. Então, eu acho que dá para se fazer o trabalho bem feito, suprir esse dinheiro que está sendo
deixando de arrecadar, que está saindo do cofre, sem prejudicar muito os outros setores. Eu acho que tem dinheiro suficiente para isso. Em relação à política para idosos, o Brasil, São Paulo, está ficando um país, um estado idoso, né? Nós temos hoje muito mais gente idosa do que antigamente. Eu sempre brinco, meus pais tiveram 10 filhos, né? 10 filhos. Então, nós está todo mundo acima de 50. Eu estou com 30 anos de casado, não tenho nenhum. Então, está envelhecendo a nossa população. E precisa aparecer mais políticas públicas como essas, não somente do passe, da gratuidade, como outras políticas públicas em relação à saúde e benefícios para essa população. Que também, como o Zé Américo disse agora há pouco, está acabando o mercado de trabalho. Claro. O mercado de trabalho está fechando para essas pessoas. Então é muito difícil. Então, o governo, os nossos governos, seja federal, estadual, o governo que está chegando agora, eu espero que ele tenha um olhar muito maior, muito grande, especial para essa classe, a população idosa, que precisa ser feito algo urgente, né, Zé? Exatamente. Não, eu acho, é isso mesmo, né? Acho que, inclusive, o João Dória, quando aprovou essa medida, foi mais um capricho dele, né? Para mostrar que ele cortava gastos, essas coisas, né? Seria mais uma maldade dele? Mais uma maldade. Mas ele, na verdade, gostava de fazer isso para mostrar para o mercado, olha, eu economizo e tal. Ele mostrou tanto que vocês viram onde ele terminou, né? Não conseguiu ser candidato nem do partido dele quando ele ganhou uma prévia, né? Então, imagina. Então, realmente esse tipo de político está ficando de lado, né? Porque nós precisamos de alguém que tenha consciência social, seja de qual partido for, de qual ideologia for, precisa ter um mínimo de consciência social, de atender as pessoas. Tá? Bom, agora, eu acho que o impacto financeiro sempre tem um impacto financeiro, é claro, mas eu acho que é muito pequeno em relação ao benefício. Segunda coisa, eu acho que a diferença entre o projeto que chegou aqui e o projeto que está saindo daqui, o que está saindo daqui é universal, né? Chegou aqui para as pessoas justificarem. Mas eu acho que a diferença aí vai ser pouca. Realmente concordo com o Gilmacy, concordo com o líder da minoria, Dr. Jorge do Carmo, de que a maioria que vai utilizar isso são pessoas carentes que precisam, né? Realmente quem não precisa não vai usar. Então, se justificasse ou não, dava na mesma. Então, acho que foi de bom alvitre a Assembleia ter aprovado isso. E nós precisamos buscar políticas, espero que o novo governo estadual, no governo federal, busque ampliar as políticas que propiciem melhores condições de vida para os idosos. Isso pode ser na saúde, que todo mundo fala, mas também no emprego. O desenvolvimento tecnológico permite que uma pessoa idosa possa trabalhar bem até 75, 80 anos, né? Desenvolvimento tecnológico. O preconceito é que impede que as empresas, né? Quer dizer, os caras lá os cabeças de bagre lá né? Que geralmente o cara que está em recursos humanos, geralmente nas grandes empresas tem sempre um cabeça de bagre. Né? Eu já trabalhei em empresa privada e tem um cabeça de bagre que quer mostrar serviço. E geralmente ele carrega esses preconceitos contra os idosos, que não é necessário. Hoje um contador com 70 anos, 75, 80, qual é o problema? Tudo tecnológico, não tem que carregar o saco nas costas, né? Então, você tem um espaço maior para os idosos, precisa quebrar esse preconceito. Então, os governos precisam ter políticas para, enfim, ajudar a quebrar o preconceito, criar espaço para o mercado de trabalho, criar espaço no mercado de trabalho privado, nós estamos falando, né, gente? Mercado de trabalho privado para a pessoa idosa, né? Acho que isso tem que fazer. O governo federal, o governo estadual, está na hora de fazer e é plenamente viável do ponto de vista técnico, gente, plenamente viável. Agora, deputados, no mesmo projeto, né, também ontem na sessão, foi aprovada foi aprovado então na mesma sessão a questão do subsistema ferroviário do Estado de São Paulo. Né? Que aí vem trazer as condições de infraestrutura, terceirização também das ferrovias. Eu gostaria da análise dos senhores sobre isso também, e bom para o próximo governo, inclusive, não é, Gilmacy? Verdade. Olha, o sistema ferroviário do Estado de São Paulo está há muito tempo sucateado, né? Abandonado, largado. Nós temos um sistema aí ótimo, com pessoas com qualidade, que sabem operar, que sabem trabalhar. Mas, infelizmente, por onde você passa por esse interior do Estado de São Paulo, também no Estado, aqui na capital,
você vê o sistema ferroviário, esse modal totalmente sucateado. Acho que passou da hora já de o governo ter um olhar especial para esse setor. Eu acho que esse projeto chegou em boa hora. É um começo para tentar modernizar, terceirizar e colocar em operação. O Brasil precisa, São Paulo precisa desse modal de transporte. O nosso transporte, em todas as formas, isso aí já não aguenta mais, né, em todo sentido. Aí você pega, por exemplo, eu estou morando em Campinas, né? Fala muito do trem intercidade, que é possível. Claro. Tem que sair do papel, Então, acho que esse projeto é um começo. Eu acho que o governo, a Assembleia, governo estadual e a Assembleia têm que debruçar mais sobre projetos como esse, para que a gente venha tirar do papel essas ideias boas e trazer para, de fato, acontecer esse sistema de transporte que é o sistema ferroviário. Então, eu vejo com bons olhos esse projeto. É um começo que eu espero de uma longa caminhada aí para melhorar muito o nosso transporte ferroviário no estado de São Paulo. E aí, deputado Zé Américo, o senhor acha? Eu acho que é isso. Eu sempre discuti a questão urbana, né? Eu discuti muito o trem na malha urbana, né? E eu, em São Paulo, eu fui vereador durante muito tempo, eu defendia, quer dizer, o trem como opção ao metrô em muitos lugares, né? Porque o trem é muito mais barato ser implantado e você tem grandes possibilidades de implantar trem em São Paulo, é mais rápido de construir e mais barato. Estou falando de um trem assim, tipo aquela ligação de Engenheiro Goulart até o aeroporto de Cumbica, né? Quem for aí você vai ver. É reto, né? É um percurso que é bem reto, porque hoje você tem condições tecnológicas de mexer nisso e fazer as pistas retas. Segundo, os dormentes de concreto armado, tal. Então, e o trem desenvolve grande velocidade e com muito conforto, né? Então, eu sempre fui um defensor do trem na malha urbana. Na malha do interior, né, para carregar grãos, né, para transportar produção, eu acho sensacional. Acho que porque primeiro que você tem uma malha ferroviária que pode ser reutilizada, né? Se for reformada, você vai reutilizar, né? Então você já tem um investimento feito, né, assim, já tem um investimento feito. Esse estado é um estado que foi organizado pelas ferrovias. Vocês podem ver que até hoje as regiões do estado dão-se o nome pela ferrovia. Eu sou da região noroeste, da noroeste do Brasil, outra da Mogiana, da Sorocabana, etc., né? Então, nós podemos, com base nessa coisa que já existe, desenvolver o modal ferroviário, porque é o melhor em relação a todos os outros, do ponto de vista da segurança e do custo. Custo, agilidade, claro. Agilidade, segurança, enfim. Tem todo um aspecto interessante. Todo aspecto. Eu não entendo porque os governos, seja ele no âmbito federal, estadual, abandonaram por tanto tempo esse modal, esse sistema de transporte no estado. Tomara, espero que sim, que realmente esses novos governos aí possam abraçar esse sistema e tirar do papel, começar realmente a fazer e trazer São Paulo de volta para os trilhos, né? Exatamente. Bom, eu quero agradecer a participação, então, dos nossos parlamentares, agradecer a contribuição e essa discussão aqui com a gente hoje. Muito obrigada, viu? E Obrigado voltem sempre. Tá bom, Priscila, Arthur, né? Sim. Sempre à disposição de vocês aqui. E um abraço a todos os nossos telespectadores da TV Alesp. A gente agradece e saibam, o lugar dos senhores aqui é cativo demais, viu? Não podem deixar de faltar aos nossos programas. Fiquem sempre muito bem à vontade, são sempre muito bem-vindos.